Você está orando, está clamando, está jejuando, está pedindo um milagre, mas, ao mesmo tempo, está segurando o volante com força, tentando controlar tudo, tentando resolver com a sua lógica, no seu tempo, do seu jeito. Você diz que quer que Deus haja, mas não solta o controle. E é por isso que o milagre ainda não aconteceu, porque milagre só acontece quando há rendição. Deus não divide o trono com ninguém. Ou Ele governa, ou você está tentando fazer isso por Ele. E enquanto você insiste em manter o controle da situação, você está impedindo o céu de se mover. A verdade é que a gente quer o sobrenatural, mas não quer perder o controle. Quer viver o extraordinário, mas quer manter a segurança. Quer ver a mão de Deus, mas quer continuar ditando o caminho. E isso simplesmente não funciona. O céu se move onde há fé. E a fé só existe quando você abre mão da lógica. Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar de todo o coração significa não depender mais da sua análise, da sua estratégia, da sua necessidade de controlar tudo. É dizer: Deus, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu continuo. Eu não controlo, mas eu descanso. E por que é tão difícil soltar o controle? Porque controlar dá uma falsa sensação de segurança. Você acha que se estiver no comando, vai sofrer menos. Vai errar menos. Vai ter mais garantia. Mas isso é uma mentira. O controle que você acha que tem está te prendendo, está te adoecendo, está te impedindo de ver Deus agir. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação. Mas o tempo passou e nada aconteceu. Então, ele e Sara decidiram ajudar Deus. Usaram Hagar como barriga de aluguel. Nasceu Ismael. E até hoje as consequências dessa decisão existem. Porque quando o ser humano tenta controlar aquilo que só Deus pode fazer, nasce problema. Deus não precisa da sua interferência. Ele precisa da sua obediência. Ele não precisa que você resolva. Ele precisa que você entregue. E enquanto você continuar tentando fazer com a sua força, ele continua de mãos atadas. Porque fé não é você fazer tudo, é você entregar tudo. Você está dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. Mas Deus está dizendo: então me dá o controle. E você responde: eu quero, mas me deixa só ajustar isso antes. E é aí que tudo trava. Porque ou você confia ou você comanda. Os dois juntos não andam. Em Êxodo 14, o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho. Atrás, o exército do Egito. Ao redor, deserto. E então o povo começa a murmurar. Eles estavam em pânico. Tentando controlar com lógica, com gritos, com medo. Mas Moisés declara: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E aí Deus diz algo incrível: por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Ou seja, parem de tentar controlar com medo. Apenas obedeçam. Sigam. Eu cuido do resto. Você já percebeu como às vezes a gente atrasa o milagre porque está tentando prever todos os passos? Você quer ver a estrada inteira antes de dar o primeiro passo. Mas Deus só revela o próximo passo depois da obediência. O controle exige garantias. A fé caminha na confiança. E muitas vezes, o controle vem disfarçado de planejamento. Mas o que você chama de planejamento, Deus está chamando de resistência. Porque, no fundo, você não quer perder a posição de quem comanda. Você quer que Deus haja, mas quer estar do lado, supervisionando, aprovando, regulando. Só que Deus não opera assim. Lembre-se de Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos em Jesus, o impossível aconteceu. Mas quando olhou para o vento, para as ondas, para o caos, ele afundou. Porque tirou os olhos da confiança e colocou na circunstância. Controlar é isso: olhar para o que parece fazer sentido e esquecer do que Deus já falou. O controle também se manifesta nas orações.
Você ora com palavras de fé, mas termina tentando dizer a Deus como ele deve agir. Senhor, faz isso desse jeito, com essa pessoa, nessa data. E Deus olha do céu e diz: você quer milagre ou quer roteiro? Você quer providência ou quer protocolo? Você está pedindo por cura, por restauração, por provisão, mas ainda está controlando sua agenda, seus relacionamentos, sua forma de ver a vida. Ainda está decidindo quem entra e quem sai, quem fica e quem vai. Ainda está escolhendo com quem se aconselha e o que quer ouvir. E enquanto for assim, o Espírito Santo não tem liberdade para agir. Soltar o controle é abrir mão da necessidade de estar certo. É aceitar que Deus sabe o que está fazendo. É parar de tentar entender tudo. É confiar mesmo no escuro. É dizer: Senhor, mesmo sem mapa, eu vou. Mesmo sem garantias, eu continuo. Isaías 55:8-9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Se os caminhos dele são mais altos, por que você insiste em seguir os seus? Hoje, o Espírito Santo te convida a entregar o que você vem segurando com força. Talvez seja uma decisão, talvez um relacionamento, talvez um projeto, talvez um medo. Algo que você tenta resolver do seu jeito, mas que só vai destravar quando você soltar. Você não precisa de mais uma estratégia, precisa de mais confiança. Você não precisa de controle, precisa de rendição. Deus está esperando por isso. Que você largue o que segura e diga de verdade: faça como quiser, Senhor. Vamos orar juntos. Senhor, eu reconheço que tenho segurado o controle. Tenho dito que confio, mas agido como se tudo dependesse de mim. Tenho orado, mas com medo. Tenho pedido milagres, mas sem entregar de verdade. Hoje eu solto. Solto minhas tentativas, meu orgulho, meu desejo de controlar tudo. Eu entrego meu coração, minhas decisões, meu futuro. Eu descanso nos teus caminhos. Me ajuda a confiar de verdade. Me ensina a viver pela fé. Eu quero te dar espaço para agir. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: hoje eu entrego o controle. Compartilhe com alguém que está orando, mas ainda tentando fazer tudo sozinho. E nunca se esqueça: o milagre não acontece quando você clama. Ele acontece quando você solta. Deus só age quando você entrega.